um homem de Deus a Eli e disse-lhes: assim diz o Senhor, não me manifestei eu, na verdade, a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu escolhi entre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque das coisas contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei a minha morada, e honra a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: a verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam perante mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque os que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos tomar os seus assentos, meus irmãos. Glória a Deus. Uma passagem que falou muito forte comigo já há um tempo atrás, louvado seja Deus, que abriu muitos meus olhos, glórias a Deus, que falou comigo fortemente. Meditando nessa mensagem até um pouco anteriormente ao texto que nós vemos, glórias a Deus, glórias a Jesus, meditando nessa mensagem, olhando a situação daqueles três homens, Eli, glórias a Deus, glórias a Jesus, e seus filhos, Ofni e Finéias, sacerdote do Senhor, glórias a Deus, em um período a qual o povo de Israel já tinha saído do Egito, já tinha passado pelo deserto, agora já se instalando na terra a qual o Senhor havia prometido, glórias a Deus, glórias a Jesus. Estavam ali eles, servindo ao Senhor no tabernáculo, glórias a Deus, homens a qual, família a qual tinha uma promessa da parte do Senhor, promessa a qual o Senhor já tinha feito a Arão, glórias a Deus, no momento ao qual o Senhor vinha se apresentando ao seu povo, dando a se conhecer ao seu povo no deserto, louvado seja Deus, a qual o Senhor separa ali a família de Arão, glórias a Deus, podemos dizer, dá essa honraria, porque é uma honra servir ao nosso Deus. A família de Arão, a geração, a descendência de Arão, porque o Senhor separa Arão e seus filhos para o sacerdote, para o sacerdócio, para servir ao Senhor no tabernáculo, para ministrar diante do Senhor, para podermos dizer assim, interceder pelo povo, fazendo sacrifício diante do Senhor, glórias a Deus, autoridades, a qual o Senhor deu uma autoridade perante o povo, glórias a Deus, glórias a Jesus, a qual o Senhor deu esta oportunidade, glórias a Deus, daqueles homens está tendo também, nós podemos dizer, a oportunidade de estar conhecendo cada vez mais ao Senhor, ter uma vida voltada para Deus, glórias a Jesus, a qual agora tem em certo momento alguns outros homens, Corá, Datã e Abiram, glórias a Deus, a qual eram levitas, o Senhor também tinha separado, tinha chamado eles para a obra, glórias a Deus, glórias a Jesus, aí em certo momento talvez eles queriam mais do que o Senhor tinha chamado, talvez não era suficiente para eles, glórias a Deus, talvez eles até mesmo foram ingratos perante aquilo que o Senhor tinha colocado na mão deles, eles se levantaram num certo momento contra Arão, contra Moisés, contra os escolhidos homens de Deus, contra uma escolha de Deus. Eles não estavam somente pelejando contra homens, mas eles estavam pelejando contra a vontade de Deus, de certa maneira que eles foram consumidos, glórias a Deus, glórias a Jesus. E esses homens, Ofni e Finéias, filhos de Eli, glórias a Deus, com esta tão grande oportunidade, a qual o Senhor lhes dera, louvado seja Deus, estavam num certo momento fazendo pouco caso daquilo que o Senhor tinha dado, tinha entregado na mão deles, glórias a Deus, estavam buscando fazer o que o Senhor tinha lhes ordenado do seu próprio jeito, conforme a sua própria vontade. A verdade é que eles vinham se aproveitando da oportunidade que o Senhor dava para o seu próprio ganho, para o seu
posicionarmos, se nós não dá ouvido ao que o Senhor tem falado conosco, porque o Senhor fala, o Senhor tem falado, o Senhor chama, o Senhor insiste com o homem, de tantas maneiras, coisas que o Senhor permite acontecer, que não era da vontade dele que acontecesse em nossas vidas, mas o Senhor tem chamado a atenção de você, meu irmão, tem chamado até mesmo a atenção da humanidade de uma forma coletiva, tantas coisas que têm acontecido aí fora. Aleluia! Glórias a Deus, a palavra do Senhor se cumprindo, o Senhor tratando com o homem, dando uma oportunidade, glórias a Deus, insistindo com o homem, glórias a Deus, glórias a Jesus, e muitos ainda têm feito pouco caso, glórias a Deus, glórias a Jesus, muitos ainda não têm dado ouvido, não têm parado para meditar em tudo quanto o Senhor tem falado, glórias a Deus, tem levado na brincadeira do ensino leviano, glórias a Deus, glórias a Jesus. O Senhor tem apresentado projetos da tua vida, meu irmão, da tua vida, minha irmã. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Mas muitas das vezes parece que é a nossa vontade que é boa, perfeita e agradável, não a do Senhor. Glórias a Deus, daí nós vamos fazer as coisas do nosso jeito, conforme o nosso pensamento, conforme a nossa inteligência, conforme a nossa própria carne. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Aleluia! O Senhor fala, o Senhor tem falado, o Senhor tem se apresentado ao homem, glórias a Deus, através da sua palavra. O Senhor tem usado profetas, tem usado os seus servos para levar a palavra, a mensagem, para chamar a atenção, não só da igreja, mas também daqueles que se encontram lá no mundo. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Aleluia! O Senhor tem falado, tem insistido, glórias a Deus, para a sua igreja se fortalecer, para não se encontrar sem azeite, como aquelas 5 virgens loucas, glórias a Deus. O Senhor tem falado para a edificação, para o conserto da igreja, glórias a Deus. O Senhor tem falado para resgate de almas, de vidas, glórias a Deus. Mas muitas das vezes nós temos nos preocupado, buscado tantas coisas, temos perdido o foco principal, porque viemos até mesmo na casa do Senhor, glórias a Deus, buscar por tantas coisas. É bem verdade que nós se preocupemos, nós queremos ter bens materiais, queremos que tudo vá bem, nós queremos ter saúde, queremos que aquele nosso familiar que se encontra enfermo venha a ser curado, glórias a Deus, glórias a Jesus. Aleluia! Mas muitas das vezes nós não temos escutado o que o Senhor tem falado conosco, glórias a Deus. Nós queremos que as bênçãos, as promessas do Senhor aconteçam em nossas vidas, mas nós não temos nos posicionado, nós não temos parado para pensar como é que nós temos levado a nossa vida diante do Pai. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Jesus. Aleluia. Muito mais, meu irmão, isso é muito sério, isso é muito grave, é caso de vida ou morte, mas não é só caso de vida ou morte, é caso de vida ou morte eterna, glórias a Deus, glórias a Jesus, porque depois que o homem descer a sepultura não tem mais volta. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Deus poderoso, Deus. Como diz naquela passagem, aquele homem que pensa, vou ganhar tantas coisas, depois eu vou folgar, vou descansar. Glórias a Deus. O Senhor diz, louco, amanhã pedirão a sua alma e o que tu tens para quem é. Glórias a Deus, glórias a Deus. Nós estamos colhendo riqueza para essa terra ou colhendo riqueza para o céu, glórias a Deus. Nós temos pensado no que onde tem estado o nosso coração. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor. É bem claro, meu irmão, o Senhor é mais interessado em abençoar cada um de nós. Louvado seja Deus. O Senhor quer derramar as suas bênçãos. Ele tem falado, ele tem te prometido alguma coisa, ele quer te entregar. Ele é o mais interessado no que Ele quer. Louvado seja Deus. Mas você tem parado para escutar, você tem aproveitado a oportunidade que Ele tem te dado. Glórias a Deus. Porque o Senhor tem trabalhado, Ele tem desejado. Ele entregou o seu Filho amado. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo, que estava na glória, se fez carne, habitou entre nós, pecadores, miseráveis. Glórias a Deus, glórias a Jesus. E veio com os seus sinais, com as suas maravilhas. Aqueles que tinham conhecimento da lei, glórias a Deus, glórias a Jesus. A qual o próprio Senhor Jesus já vinha se revelando pela sua palavra, pela lei, glórias a Deus, pelos seus profetas. Glórias a Deus, aqueles que rejeitaram. E hoje, mais gentil, temos a oportunidade de estar aqui. Assim quer dizer, porque se eles não rejeitassem ao Cristo, não adiantaria nada nós estarmos aqui, glórias a Deus, glórias a Jesus. Mas o Senhor veio cumprir o seu papel, a tua qual o Pai mandou. Aleluia.
Senhor fez por nós são mínimas, são nada. Glórias a Deus, glórias a Jesus. A palavra do Senhor vai dizer bem assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e demais ele fará. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Você tem entregado o seu caminho ao Senhor, você tem confiado nele, meu irmão. Glórias a Deus. É verdade que nós passamos por um momento de dificuldade, até mesmo que, agora eu lembrei da passagem a qual Pedro resolve andar sobre as águas. Glórias a Deus, ele crê, glórias a Deus. A princípio ele crê, e Senhor, se é tu mesmo que está aí, andando sobre as águas, manda eu ir ter contigo. O Senhor falou, vem. Ele teve a coragem de dar o primeiro passo. Muitas das vezes criticam, pensam, Pedro afundou. Não, mas ele teve a coragem de dar o primeiro passo, olhando para o Senhor. E quando ele estava afundando, glórias a Deus, quando ele sentiu o vento, as ondas, ele se amedrontou. Muitas das vezes acontece com nós se amedrontamos. Ele começou a afundar, mas ele teve uma atitude que eu achei muito interessante, porque ele não pensou em voltar para o barco. Nós poderíamos pensar com uma mente carnal, vamos voltar para o barco, porque os outros estão lá no barco, o barco está flutuando. Glórias a Deus, não é o homem, é o barco que está lá. Eu posso entrar no barco, mas não. Ele não olhou para o barco, ele falou, Senhor, socorre. Ele disse, socorro para o Senhor. Glórias a Deus. Parece que nós vamos sucumbir, que nós não vamos aguentar mais. A nossa fé se abala. Mas nós temos que parar para lembrar, para nós pensar, glórias a Deus, o Senhor está bem pertinho de nós, porque o Senhor só estendeu a mão para Pedro, glórias a Deus, tomou ele no colo, louvado seja Deus. Ele não está distante de nós. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, meu irmão, mas confia no Senhor, que Ele é poderoso. Aleluia. Ele pode te carregar no colo, mas se entrega para o Senhor. Ele quer cuidar de ti. Você é um bem precioso para Ele, que Ele não quer perder. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Você precisa crer que não quer tudo que Ele tem te falado. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Você tem que crer, tem que confiar, meu irmão. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Você tem que se entregar para Ele. Você tem que crer que Ele vai fazer. Ele vai permitir. Ele vai entrar numa providência necessária. Muitas vezes as coisas não vão bem, mas a palavra do Senhor vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Glórias a Deus, glórias a Jesus. O Senhor tem falado, poderoso é Ele para fazer. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Operando Deus, quem me impedirá? Aleluia, glórias a Deus, glórias a Jesus. As coisas, meus irmãos, o Senhor tem feito por nós. Eu posso tirar por mim mesmo, glórias a Deus, porque outrora eu andava no mundo pecando contra o Senhor, conhecendo a palavra do Senhor, porque eu frequentava a igreja, mas eu era um fugitivo, eu já sabia da verdade, mas eu queria fazer a minha própria vontade. Até que chegou certo momento, eu comecei a passar por problemas psiquiátricos pesados. Era para mim estar talvez num manicômio internado nessa hora, glórias a Deus, ou até mesmo morto, porque só eu sei como ficou a situação na minha mente. Eu comecei a insistir no Senhor e o Senhor entrou com a providência. Glórias a Deus, glórias a Jesus. E ali eu fui curado, mas olha só como é que muitas das vezes nós somos, meus irmãos. Eu ainda sendo curado, eu permaneci lá no mundo. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Continuei fugindo. Mas havia um vazio tão imenso no meu coração que às vezes eu ia para a festa, para a balada, eu parava no meio assim, eu ficava pensando, se o Senhor viesse hoje eu não ia subir. E eu bem sei que amanhã de manhã eu vou estar com esse vazio de novo no meu coração, eu não vou ter alegria. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Até que então eu comecei a lembrar do que o Senhor vinha fazendo por mim. Eu comecei a buscar o Senhor com as forças que eu tinha. Se é um pouquinho, você só consegue orar 5 minutos, vai lá, irmão, faz o teu melhor. Daqui a pouco tu vai orar mais 10, daqui a pouco tu vai estar na igreja um dia, tu vai estar 3 dias, tu vai estar 4 dias. Vai te dar força, vai te ajudar. Sozinho nós não conseguimos dar um passo, meus irmãos. Sozinho nós não conseguimos ir adiante. Nós precisamos do Senhor dos Exércitos pelejando as nossas batalhas, as nossas guerras. Porque há um inimigo sedento, sangue, sedento, glórias a Deus, que é um profissional em fazer o mal e ele não poupa ninguém. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Nós podemos ver, perceber as
acontecido. Crianças, nem mesmo crianças eles têm poupado. Na verdade, que ele já tem trabalhado, introduzido uma filosofia diabólica já na mente das crianças, se vocês forem perceber, meus irmãos. Há um cerco acontecendo contra a igreja de Cristo. Nós podemos dizer no Brasil não há perseguição, nação abençoada. Podemos estar com a porta da igreja aberta, glórias a Deus, ainda, meus irmãos. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Porque nós podemos perceber tantos ataques que têm sido realizados contra, nós podemos dizer, os valores bíblicos cristãos, tudo quanto o Senhor tem nos ensinado. Aleluia. Glórias a Deus. Mas nós não podemos ficar de braços cruzados. Aleluia. Glórias a Jesus. Eu digo isso porque o Senhor não somente quer te salvar, meu irmão, mas Ele quer fazer de você um instrumento para saquear o inferno, para glórias a Deus. Estamos em mais um começo de ano, se findou mais um ano, e o tempo está passando muito rápido. Glórias a Deus, glórias a Jesus. E neste momento, nesta época do ano, é onde eu percebendo é a época na qual o inimigo mais faz vítima. Glórias a Deus. Eu indo voltando da vigília desse domingo agora, glórias a Deus, glórias a Jesus. E minha cunhada, nós passando pela estrada, glórias a Deus, acidentes, pessoas vindo de festa. Estava alegre até certo momento. Passou algumas horas, tinha um ali ferido, tinha outro morto. Glórias a Deus, glórias a Jesus. E muitos de nós estamos negligenciando a oportunidade que o Senhor tem nos dado. Glórias a Deus. Aleluia. Muitas vezes nós temos a oportunidade de fazer a diferença lá no nosso trabalho, entre os nossos familiares que ainda não são crentes, lá na faculdade, pelas ruas. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Algo é sofrendo, meu irmão, e o Senhor tem que te chamar. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Jesus, para ser salvo, ser instrumento para a salvação de muitos. Aleluia. Dá lugar ao Senhor em sua vida. Oh, glória. Dá lugar ao Senhor em seu coração. E o nome dele vai ser glorificado, tudo irá bem. Oh, glória. Até mesmo quando as coisas irem mal e difícil, na verdade vai tudo bem. Glória. Porque o Senhor está com você. Aleluia. O Senhor está conosco. Não temas, tem o Senhor que não precisa temer. Glórias a Deus, o Senhor vai resolver, confia nele, espera nele, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. São essas as palavras que veio ao meu coração nesta noite, a qual o Senhor colocou em meu coração. O Espírito Santo do Senhor continue falando no seu coração, meu irmão. Guarde as palavras do Senhor que Ele tem falado a você, no seu coração. Não rejeite o chamado do Senhor na sua vida. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Aproveita a oportunidade que tu tem hoje. Não é amanhã, o nosso tempo é hoje. Glórias a Deus. Depois que nós saímos daquela porta, nós não sabemos. Aleluia. Se nós teremos mais alguma oportunidade de aceitar o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador. Glórias a Deus, ou até mesmo de um concerto com o Senhor. Glórias a Deus, a oportunidade é hoje. Eu pergunto neste momento, tem alguém que ouviu a mensagem do Senhor nesta noite? Se você ouviu, não endurece o seu coração, mas confia nele, meu irmão. Você deseja aceitar o Senhor Jesus como único, suficiente Salvador. Tem alguém que nesta noite deseja dar este passo mais importante possível sobre essa terra, meu irmão. Aceitar o Rei da Glória como seu Rei e seu Salvador. Aleluia, glórias a Deus. Não tem ninguém. Louvado seja Deus. Um pelo Pai, um pelo Filho, dois pelo Filho, três pelo Espírito Santo.